complementando o que você falou, é meio... chama atenção que a gente se olhe tanto para trás e fale de PT e a gente se ignore, por exemplo, hoje, que ele deu declarações na Fox News que deixaram chocados até mesmo jornalistas da Fox News. Grande maioria dos... ele falou o seguinte: a grande maioria dos imigrantes não tem boas intenções, quando a gente é um país construído basicamente por imigrantes. Os mexicanos, contra os mexicanos, né? Ele não tá falando não necessariamente dos mexicanos, ele generalizou como imigrantes e isso claramente diz muito respeito aos brasileiros que imigraram e a gente tem muitos brasileiros ilegais nos Estados Unidos. Essa frase chocou tanto que até mesmo uma das apresentadoras da Fox News, que é o canal mais conservador dos Estados Unidos, declarou o seguinte, abre aspas: o capitão aposentado do exército tem um longo histórico em fazer comentários que são absolutamente contrários aos valores americanos. Então, assim, a gente está olhando para trás aqui, a gente está olhando para o PT, dando o nome de cleptocracia, isso e aquilo, quando nos Estados Unidos eles estão olhando para frente. E eles estão olhando o que é que o Bolsonaro pode trazer para o Brasil e para os Estados Unidos e o que esse comportamento e essa cortina de fumaça dele, que sempre ataca a comunidade LGBT e vive fazendo piadinha quanto a isso, porque isso também foi citado na matéria da Fox News, o quanto isso diz respeito ao nosso futuro. Olha, hoje no Twitter, a hashtag mais tweetada é Bolsonaro envergonha o Brasil, muito por causa do comentário dele sobre os imigrantes. Isso aí tá nos Trending Topics? É a mais citada do país. Eu respeitosamente discordo aqui da bancada, no sentido de que é fundamental, o mais importante é mostrar uma guinada de postura, porque é muito mais fácil você estabelecer relações com uma nação amiga do que com uma nação inimiga. Então, marcar posição e falar não somos mais um país preso na dialética da Guerra Fria e anti-americana é fundamental. Mas a China, por exemplo, não é inimiga. A China é parceira comercial a maior do Brasil. Não, e esse alinhamento direto pode causar prejuízos com os negócios com a China e pode causar prejuízos também a questão da embaixada, que agora já esfriou um pouco, a mudança. Mas isso é uma crítica ao futuro, né? De Israel com dos países árabes que compram principalmente a carne brasileira. Quer dizer, são questões que, tratadas dessa forma, ferro e fogo, assim, digamos, dentro de um ideário que se diz nacionalista e chega lá e abre as portas dessa forma, pode trazer alguns benefícios, concordo com você, mas pode trazer muito prejuízo também. Imagina você negociar com uma nação que você hostiliza, ou nas palavras do presidente, é que hoje os senhores têm um presidente amigo dos Estados Unidos, que admira esse país maravilhoso e quer sim aprofundar não apenas laços de amizade, bem como as mais variadas negociações. Agora, um ambiente hostil é inimigo disso, e aqui eu vou fazer uso... Não estamos falando em ambiente hostil. Sim, mas o anti-americanismo hostilizava os Estados Unidos. Não, o que eu estou dizendo não tem nada de anti-americanismo, ele só tem uma questão diplomática do Brasil que talvez tenha sido levada para um outro extremo durante os governos do PT, tudo, mas a diplomacia brasileira, ela sempre foi caracterizada pela sua relação de justa causa com as nações com as quais ela tem ali negócios. O PT se alinhava com ditaduras e muitas vezes, por exemplo, priorizava relações com países como o Irã. Eu não falei sobre isso. Justamente pelo anti-americanismo, né? Isso é uma coisa que o governo exacerba, o governo faz questão de divulgar essas coisas no seu discurso lá fora. Mas é importante para marcar mudança de postura. Quando eu acho que a postura dele lá fora deveria ser uma postura mais igualitária em termos de diplomacia. Olha, temos negócios e temos interesses aqui com vocês, mas somos também parceiros de uma outra camada mundial, de uma outra linha de negociação, principalmente nas coisas de comércio exterior, com outros países também. Mas vamos falar então do aspecto prático, já que você e o Fefito trouxeram à tona. E aqui eu faço uso das palavras do Guilherme Fiuza, autor do Manual do Covarde, no tweet dele. Olha o que ele diz: equipe econômica de nível internacional, conectada à agenda reformista de primeira linha, articulada com legislativo e judiciário, projetando um ambiente de investimentos com bolsa a 100 mil pontos, não tem a menor importância para os heróis da virtude. Eles exigem etiqueta no Twitter. Isso daqui, que a provocação do Fiuza, é para enlouquecer a turma do quanto pior, melhor, que está torcendo contra o Brasil da arquibancada vermelha. Mas se você parar para pensar, do ponto de vista prático, não é nada mal para um governo de 3 meses de idade, que segundo a grande imprensa, as ratazanas da esgotosfera, é um completo desastre, conseguir um resultado econômico que é recorde, Edgar. Esses são os fatos. Não, mas eu acho gozado acreditar e fazer essa linha simétrica com o que era ruim no passado. Fala do que tem que fazer agora. Vamos falar das coisas que tem que vir pela frente. Mas a bolsa está bombando, esse é o fato objetivo. Eu acho que o que vai acontecer o presidente ir para lá e ficar falando, olha, olha, nós tivemos governos que associaram-se a países de ditadores, quer dizer, isso aí já foi. E isso a é uma bolsa história não que é um governo, né? Um governo
governa para todos, não, a economia não é o único fator. Deixa eu voltar com o Trindade. Trindade, você tá por aí ainda, Trindade? Só para dar um tchau aqui.